Informe Bom Dia Advogado. A informação que chega mais cedo. Acompanhe neste sábado as principais notícias da semana. Polícia Federal faz operação contra desembargadores suspeitos de venderem sentenças. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento de 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, suspeitos de vender sentenças. A Polícia Federal cumpriu 44 mandados de busca e apreensão em 4 cidades. A operação investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas. A Receita Federal aponta indícios de envolvimento de advogados e filhos de autoridades, com lobistas e servidores públicos influentes. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul afirmou estar ciente da operação, mas não tem acesso aos autos e ao teor da decisão, portanto não pode se manifestar sobre os fatos. Reiterou compromisso com a transparência e legalidade e aguarda mais informações para atualizações. OAB vence demanda e garante a defesa das prerrogativas de advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, conquistou uma importante vitória ao garantir um habeas corpus para um advogado que trabalha como procurador jurídico de um município em Mato Grosso. O profissional estava sendo processado por emitir 2 pareceres jurídicos, o que foi considerado um constrangimento ilegal pela entidade. De acordo com Regina Dessunti, presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, o advogado estava apenas exercendo sua função técnica e não poderia ser incluído em uma ação penal por suspeitas de fraude. A seccional do Mato Grosso argumentou que a denúncia era inepta, pois não especificava vínculo subjetivo entre o advogado e os demais denunciados. A presidente da entidade, Gisela Cardoso, destacou que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu os argumentos da OAB e garantiu as prerrogativas e direitos do advogado. Juiz suspende passaporte de mulher que deve R$150 mil e ostenta riqueza. Um juiz de Fraiburgo, Santa Catarina, ordenou a suspensão do passaporte de uma mulher que vive na Itália e possui uma dívida estimada em R$150 mil. A decisão foi tomada após os advogados do credor apresentarem fotos que mostravam a ré, vivendo uma vida de luxo nas redes sociais, apesar da dívida. A decisão foi baseada no artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz determinar medidas coercitivas para garantir o cumprimento de ordem judicial. Além de um entendimento do Supremo Tribunal Federal que autoriza a utilização de meios atípicos de execução, como a suspensão do passaporte. Essas medidas são utilizadas quando há indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e são necessárias para garantir o pagamento da dívida, sendo que as mesmas devem ser fundamentadas e proporcionalmente aplicadas, respeitando os direitos do devedor. Em 15 segundos, voltamos com mais notícias. Transforme seu café em uma experiência única, com canecas exclusivas criadas especialmente para os operadores do direito, apaixonados por café. Confira a variedade de modelos em nosso perfil no Instagram BI Sublime. Justiça de São Paulo admite morte presumida de ascendentes em inventário com múltiplas sucessões. O tribunal tomou uma decisão inovadora ao declarar a morte presumida de 4 parentes dentro de um único processo de inventário, envolvendo 3 sucessões. A medida simplifica a partilha entre 15 herdeiros colaterais e evita o prolongamento do processo. O caso envolve 3 inventários simultâneos, de pai, mãe e filho. Como o filho não deixou descendentes, cônjuge ou ascendentes vivos, os bens serão transmitidos aos herdeiros colaterais. A declaração de morte presumida permite que os direitos hereditários sejam reconhecidos e a herança seja transmitida aos parentes colaterais, agilizando o processo. Essa decisão pode abrir precedente para casos complexos, onde a simplificação do processo é necessária, especialmente quando há concordância entre as partes e os herdeiros.
Justiça mantém indenização à moradora após operação policial em endereço errado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação do Distrito Federal a pagar R$15 mil a uma moradora que teve sua residência invadida por policiais civis em outubro de 2023. A operação policial foi realizada em endereço equivocado, devido a um erro no relatório e no mandado judicial. A moradora relatou que os policiais entraram em sua casa de forma ostensiva, com armas em punho, causando abalo psicológico a ela e a seus filhos. O Distrito Federal argumentou que os policiais agiram dentro das formalidades exigidas e que a operação tinha autorização judicial. No entanto, o tribunal destacou que a responsabilidade do Estado é objetiva nos casos em que há ação ou omissão de agentes públicos que causam danos a terceiros. O colegiado concluiu que houve falha na operação policial, violando o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio. Cuidadora não consegue responsabilizar filho de idosa por débitos trabalhistas. A quinta turma do TST decidiu que o filho de uma idosa não pode ser responsabilizado pelo contrato de emprego firmado entre sua irmã e uma cuidadora, contratada para cuidar da mãe, que estava acamada. O colegiado entendeu que não houve fraude ou sucessão de empregadores que justificasse a responsabilização do filho, já que ele não estava registrado como empregador e não supervisionava os serviços da cuidadora. A trabalhadora ingressou com ação judicial contra ambos os filhos da idosa, reivindicando o pagamento de verbas rescisórias, adicional noturno e outros direitos, sob o argumento de ter sido contratada por ambos. O ministro Breno Medeiros, relator do recurso de revista do filho, destacou que o contrato de trabalho não exige que o empregador seja pessoalmente responsável e a substituição no curso da relação não altera o vínculo empregatício. No entanto, no caso em questão, não houve fraude nem sucessão de empregadores. Ele concluiu que a simples relação de parentesco não torna o filho automaticamente responsável pela relação de trabalho. O informe Bom Dia Advogado está há 24 anos, levando notícias para os operadores do direito. Visite nosso site e redes sociais. Cadastre seus dados e receba gratuitamente o informe diário no seu e-mail ou pelos aplicativos de mensagem.